Queridos, eu quero fazer uma pergunta intrigante, não no sentido de lhe irritar, mas de levantar o senso crítico e refletirmos. Diante de tantas situações de conflito, será que é possível ter paz? Olhar o que aconteceu no domingo de Páscoa, no Sri Lanka, mais de 350 vítimas fatais decorrente do ataque terrorista, onde o Estado Islâmico já assumiu a responsabilidade em 3 igrejas, em 3 hotéis e tantas outras vítimas ainda padecendo de tudo aquilo que aconteceu. Será que é possível ter paz? Olhar para dentro de nós e se deparar com os nossos próprios conflitos, com o nosso coração que ora está enfermo, diante de surpresas indesejadas, diante de situações, diante de diagnósticos que não esperávamos ter que lidar. Existem conflitos internos, existem também conflitos externos, mas eu quero afirmar, é possível estar em paz com Deus. Os evangelhos nos apresentam as boas novas, que significam maravilhosas notícias, notícias maravilhosas, magníficas notícias. E essas notícias retratam de fato a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus está presente nas narrativas de Gênesis, Apocalipse. Tudo foi criado também através dele. Por isso que está no plural, identificado ali através da coletividade, a trindade, criando todas as coisas, sabe? Façamos. E nós vemos que a presença de Jesus, diante de todo o relato bíblico de Gênesis e Apocalipse, revela a sua supremacia, mas são através dos evangelhos, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que nós vemos a vida de Jesus muito bem retratada. E nos deparamos com o quanto ele apresenta essa boa notícia. E se você não sabe que boa notícia é essa, é a notícia da reconciliação. A boa notícia que Jesus traz para mim, traz para você é: olha, eu sou a partir de agora, por te salvar, por morrer na cruz para te dar uma oportunidade, dar uma vida, sabe? Dar um novo recomeço. Eu parto a ser o dono da tua paz e da tua alegria. É isso que Jesus Cristo fala para mim e para você. O amor gratuito de Deus transformou, através da ação expiatória de Jesus na cruz, pessoas inimigas de Deus em totalmente pacificadas com Deus. A resposta para essa pergunta que fiz no começo: é possível ter paz? A resposta é sim. É possível estar em paz com Deus, porque Ele é o Senhor da nossa paz. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 5, leitura que faremos do verso 1 ao verso 11, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Verso 6, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus,
fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Por fim, verso 11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Se você crer nessa palavra, glorifica o nome do Senhor. Feche seus olhos onde você estiver e vamos orar. Pai, que bom, diante de dias difíceis, de lutas que enfrentamos, entender que Tu és o dono da nossa paz e da nossa alegria. Nós te suplicamos que essa palavra venha em um tempo oportuno ao nosso coração, que hoje mesmo seja germinada e nos conduza a atitudes práticas, ó Pai. Tem misericórdia de nós. A palavra é Tua, a pregação é Tua, a mensagem pertence ao Senhor. E todos nós, e aqueles que assistem agora, estamos dispostos a ouvir a Tua voz, sendo conduzidos pelo Espírito Santo e sermos preenchidos pela plenitude que Jesus nos dá. Fala o nosso coração, assim que nós te oramos. Em nome de Jesus, que todos digam. Classificada como uma carta magna, sem nenhum demérito aos outros 26 livros do Novo Testamento, o livro de Romanos nos apresenta uma robustez decorrente do seu vigor teológico, sabe? É uma força teológica muito grande nesse livro, porque o apóstolo Paulo traz aqui um panorama essencial, basilar para a nossa fé. Então, através do livro de Romanos também é possível ter um estudo sistemático, teológico, que nos leva a compreender quem Deus é, quem Jesus é, as ações do Espírito Santo e como a igreja deve agir. Mas também é um livro que nos apresenta uma força pastoral muito linda. Porque o autor, apóstolo São Paulo, foi um pastor. Foi um homem que amou vidas, que cuidou de corações, que direcionou histórias. Tudo isso buscando alcançar a sua missão de vida, razão pela qual ele foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo teve um marco na sua história muito interessante, porque outrora sendo considerado como uma das grandes ameaças à igreja do Senhor Jesus Cristo, um perseguidor sanguinário dos cristãos, o próprio Jesus marca o encontro com ele, quando ele está indo a caminho de uma cidade, e aquele encontro o transforma de maneira tal, que alguém que era razão de ameaça para a igreja, torna-se o maior defensor do Evangelho de Jesus Cristo. O maior autor bíblico dos 27 livros do Novo Testamento. 13 cartas ele escreveu. E nos deparamos aqui com Romanos. Em dias de guerra, em dias de conflitos, em dias de lutas, sejam elas internas ou externas, o que eu e você precisamos entender? Que nós temos paz com Deus. Temos paz com nosso Senhor, Deus, através de Jesus Cristo. Lições práticas. Em primeiro lugar, temos paz com Deus através da justificação e reconciliação. Por favor, repita essas duas palavras: justificação e reconciliação. Mais uma vez, justificação e reconciliação. Olha o que fala o verso 1 que está na tua Bíblia, capítulo 5. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé. Eu quero definir justificação como um ato de Deus declarar que, aos seus olhos, o pecador torna-se justo. A justificação de Deus nada mais é do que a sua decisão de cancelar a dívida que nós tínhamos contra Ele. Dívida essa iniciada por Adão e Eva, acumulada por toda a história da humanidade, que faz com que sejamos semelhantes no seguinte aspecto: todos nós somos pecadores. Quem está falando para você nesse instante? Um pecador. Quem está me ouvindo nesse momento? Pecadores. Todos nós somos pecadores. Contudo, existe uma diferença, e eu posso entrar em um primeiro grupo pela graça do nosso Deus, o grupo dos salvos. Alguém que teve o quê? Os seus pecados perdoados. O que prevaleceu em mim? A justificação de Deus. Contudo, Ele não é apenas um Deus que perdoa, mas Ele também é um Senhor que nos reconcilia. A base da justificação não são as nossas boas obras.
Nós não somos salvos pelas boas obras, mas elas são importantíssimas para indicar a nossa salvação. O nosso relacionamento com Deus não começa pelas boas obras, é o que a Bíblia nos fala, mas é um reflexo de que fomos justificados e reconciliados com Deus. Glorifica o nome do Senhor. Nós temos que refletir essas boas obras. Em uma mesma análise, nem a nossa fé que nos justifica, nem mesmo o nosso exemplo, porque a exclusividade da justificação está na obra expiatória de Jesus na cruz. Ele foi em nosso lugar, Ele morreu a nossa morte, Ele pagou a nossa dívida. Então, resumindo, a base da justificação é o perdão que Deus libera a mim e a você. Para Deus, a justificação envolve literalmente a reconciliação. Ao nos perdoar, Ele não apenas nos absolve, mesmo a gente sendo culpados, Ele nos adota como filhos. Ele diz para mim e para você: eu vou ser o melhor pai que você poderia ter nessa terra. Eu vou ser o melhor sustentador que poderia te sustentar nessa terra. Eu vou ser o melhor companheiro que poderia caminhar com você nessa terra. É interessante que, há um tempo atrás, Jamile começou a ensinar a Bia o que pode e o que não pode. E é uma tarefa difícil para as nossas crianças. Sim ou não, gente? Porque elas querem o que muitas vezes não pode. E a gente tenta ali educar, e a gente vai sempre em um processo, né? Trazendo as razões. Isso não pode por causa disso. Isso pode por causa disso. E também começou a ensinar a ela que todas as vezes que fizer aquilo que não pode, em primeiro lugar, tem que saber que não pode. Em segundo lugar, tem que pedir desculpa. Isso aconteceu comigo recentemente. Eu tinha dito: Bia, isso não pode. E aí, quando deu alguns minutos, ela estava fazendo aquilo que não podia. E eu me aproximei, fiquei da altura dela, olhei nos seus olhos, falei firme, jamais de forma grosseira, mas com a firmeza de um pai que quer ser segundo o coração de Deus, e disse: Bia, isso não pode. Papai disse não. Quando o papai diz não, não pode. E ela respirou fundo, olhou para mim e disse: desculpa. Quase que eu dizia: pode, faça de novo. Quase que eu estrago a menina, gente. Porque eu fiquei tão comovido que ela nunca tinha me pedido desculpa. E ela me pediu naquele momento, sabe? E eu quis retribuir, não deixando ela fazer o que não podia. Mas eu deixei ela fazer duas coisas que ela queria muito e eu tinha dito que não podia. Em primeiro lugar, mexer na minha Bíblia de estudo, King James. Porque ela pegou uma Bíblia minha, ela acabou com a história de José até a terra prometida. A minha Bíblia tem a criação, essa Bíblia que ela brincou, né? A queda, aí já chega lá com Josué, não sei o quê. Foi ótimo, né? Porque tirou aquela parte do Egito. Na minha Bíblia não tem os 40 anos no deserto, glória a Deus, né? Mas, enfim, e eu cheguei para ela, peguei minha Bíblia, King James, que eu guardo em uma caixa, gente. Olha o zelo que eu tenho. E aí eu cheguei para ela, mostrei, disse: vamos lá, mas ela só queria mexer nas folhas coladas. Sabe, tendo o risco de rasgar tudo, né? E eu fui mostrando e mostrei algumas imagens que tinha lá, mapas, palavras do grego, do hebraico, enfim, uma Bíblia top. E o segundo desejo dela, que ela vivia assim, numa ansiedade para ver, a minha caixa de relógios. Antes que você pense que eu estou ostentando, eu só tenho 3 relógios, tá bom? 2 sem pilha e 1 funcionando, mas o meu sonho era ter uma caixa. E eu comprei logo uma para 10 relógios, mas é vazia a caixa. E ela queria muito essa caixa, gente. Teve uma vez que ela pegou o cavalinho dela, sabe, de brincar, levou para o meu armário, tentou subir para pegar essa caixa. Olha o estrago que ia fazer. E aí eu cheguei na hora, né, enfim. E eu sentei com ela, disse: olha, tá vendo, esses 2 não funcionam, tá bom? A gente vai guardar. Esse aqui funciona, mas a gente vai guardar também, que não precisa usar relógio agora. E mostrei. Por que eu estou contando isso? Porque Deus nos perdoou antes de reconhecermos que estávamos errados. Por que eu estou contando isso?
Porque Deus disse perdão a mim e a você. Antes de orarmos, Pai, me perdoa. Por que eu estou contando isso? Porque Deus se comoveu comigo e com você antes de ver o nosso quebrantamento. Ele nos justificou e automaticamente também nos reconciliou. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso. Eu estava lendo o comentário bíblico de Romanos, de Cranfield. E ele diz que a tarefa do juiz, o magistrado de direito, talvez existam vários aqui, pessoas que nós admiramos demais, que defendem a legalidade, que aplicam a justiça. Cranfield diz que a tarefa do juiz, o magistrado de direito, é condenar o culpado e absolver o inocente, não existindo nenhum apego pessoal, mas sendo conduzido pela prática legal, não existindo quase que absolutamente nenhum relacionamento pessoal. Com Deus é diferente, porque Ele absolve o culpado, Ele nos perdoa, nos reconcilia com Ele, afasta a inimizade e estabelece a paz. Glorifique o nome do Senhor. Isso é incrível. O nome disso é graça, misericórdia. É uma justificação que eu e você somos impossíveis de fazer. Porque quem nos deve algo, a gente quer que pague. Mas com Jesus foi diferente. Ele vai à cruz em nosso lugar. Então temos paz com Deus através da justificação e da reconciliação. Veja o que fala o livro de Romanos, capítulo 8, verso 33 e 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus amados irmãos, que jornada dura de Jesus aqui na terra. Quanta luta. Fica a incógnita de tantas pessoas: quem matou Jesus? Judeus ou gentios? Pilatos? Herodes? César? Quem matou Jesus? Uma democracia que democraticamente desfavoreceu Jesus, onde a maioria optou pela libertação de Barrabás. O habeas corpus foi para Barrabás. Jesus permaneceu preso. Eu quero te dizer, quem levou o filho à cruz foi o Pai. A Bíblia fala que ele foi morto segundo as Escrituras e que ressuscitou segundo as Escrituras. Por quê? Para nos justificar e nos reconciliar com Deus. Segunda lição, olha o que fala o verso 3. Leia comigo o verso 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Verso 4. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Verso 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Segunda lição prática, que é um resultado por estarmos em paz com Deus, é que através da nossa fé, repita, fé em Deus, nos alegramos e suportamos as aflições. Nos alegramos e suportamos as aflições. É isso que o texto nos fala. Quantos aqui reconhecem que a sua fé é valiosa? Pois ela é um presente de Deus para mim e para você. Essa fé não é nossa. Você sabia que a nossa mente mente? Por isso que existem as patologias emocionais. Um coração só está depressivo porque ele entrou em um processo de alimentar mentiras da mente que o levou a um estado de depressão, enfermidade, que tem que ser tratado. O nosso coração pega algumas fobias, tem algumas fobias, ou alguns transtornos, entre eles a ansiedade, que é um reflexo de quê? De uma mente que mente. De uma mente que está levantando hipóteses sempre negativas quanto ao futuro, e isso nos adoece.
porque somos sensíveis. A mente mente e leva até mesmo algumas pessoas, decorrente do pânico, não sair mais de casa, nem tampouco de realizar tarefas que eram tão costumeiras e fáceis de fazer. Reflexo de uma mente que mente. Nossa mente mente para nós, sempre que fala que nós não temos fé em nosso coração. Porque essa fé, queridos, não foi plantada por mim e por você. Ela é dom de Deus. O que acontece é que não estamos usando a nossa fé, mesmo que ela esteja pouca, mas jamais estará ausente em nossa vida. Quantos creem nessa palavra? Jamais estará ausente. Porque, de acordo com Efésios, capítulo 2, verso 8, a fé é um dom de Deus. É um presente que Deus nos dá, que Ele coloca em nosso coração, e como dono dessa fé, Ele não deixa que circunstâncias, que pessoas, que enfermidades emocionais venha tirar do nosso coração o nosso desafio diante da dor, diante das aflições, diante daquilo que nos surpreende, que nos angustia, que nos paralisa. É o quê? Exercer a nossa fé. E nós a colocamos em ação, em parceria com o Espírito Santo de Deus. Quando eu penso que não sou capaz, eu tenho que lembrar que é um Espírito Santo que me dá ousadia. Quando eu penso que não vou aguentar, eu tenho que lembrar que o dono da minha resiliência é o Espírito Santo, e não a minha natureza. A minha natureza vai dizer, se entregue. A minha natureza vai dizer, se feche. A minha natureza vai dizer, não aceite. Mas o Espírito Santo vai dizer, Jesus te reconciliou com Deus e eu estou aqui como teu consolador e orientador. Nós vemos aqui que Deus nos submete a aflições para nos ensinar a confiar pacientemente no Senhor. Essa foi a oração do salmista. Esperei pacientemente no Senhor. E Ele se inclinou. Ele me ajudou. Ele estendeu a mão. Olha o que fala o verso 3. Não só isso. O apóstolo Paulo traz aqui nos 2 primeiros versículos algo grandioso. A justificação e a reconciliação. Amém? Mas ele diz não apenas isso. Tem algo melhor, tem algo maravilhoso também a compartilhar. E ele fala aqui das aflições. Em primeiro lugar, quando diz, a tribulação produz perseverança. A tribulação, as aflições nos torna resistentes. Resistentes. Quando eu penso que não vou aguentar mais, eu percebo que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Quando eu pensei que não ia aguentar mais, queridos, não é fácil lidar com a criança que permanece aos 4 anos com a apraxia da fala, e você sabendo que a fala é tão importante, a comunicação é tão importante. Nós aplicamos a nossa filha até o PEX, que é uma comunicação via imagens, onde ela forma frases com imagens. A primeira imagem da frase é a foto dela e embaixo, eu quero. E ela coloca, sabe, em uma linha assim, em um adesivo, ela coloca eu quero e depois o que quer e deseja. Mas quando eu pensei que eu não ia aguentar mais, Deus começou a dar sinais claros. E louvado seja Deus, que Deus assim escolheu. Desde que nós assumimos a Cidade Viva Altiplano, são milagres inexplicáveis na minha casa. Mas eu disse, eu não vou assumir. Eu tenho que cuidar da minha casa. E Deus disse, você vai assumir. Porque eu vou continuar cuidando da tua casa. E hoje, a gente vê, eu orei tanto para minha filha falar. E hoje, está quase com a poliglota. Acordou um dia desse dando bonjour. Não, diante de Deus, vocês acreditam? Bonjour, eu fui saber o que era bonjour. Se era inglês, se era italiano, vi que era francês. Outra vez, Bia, quer comer? Yes.
inglês, gente. Sabe? Errou, disse, minha filha, você errou, olhou para mim, desculpa. Eu disse, meu Deus, é uma poliglota. Quando a gente pensa que não vai aguentar mais, que não vai resistir mais, Deus diz, eu te faço perseverante. Louvado seja o nome do nosso Deus. E o texto continua, olha o que fala o verso 4. A perseverança, um caráter aprovado. Nas aflições, nós temos a nossa fé comprovada. Eu e você temos virtudes, amém? Louvado seja Deus. Todos nós temos virtudes, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes está mais latente os nossos defeitos, aquilo que precisamos melhorar, ou muitas vezes pessoas se identificam dessa forma, mas eu quero lhe dizer, você tem virtudes, porque você reflete a glória de Deus. Nós temos virtudes, mas onde eu quero chegar? Que as virtudes precisam ser comprovadas através das atitudes. Não pode ser um discurso. Não fará sentido eu apresentar aqui algumas virtudes que eu tenho pela graça do Senhor, se essas virtudes não te abençoam. Se essas virtudes são desconhecidas para minha esposa, para minha filha. Eu não posso de forma nenhuma deixar uma declaração no Facebook dos meus pais, que são minhas ovelhas, que eu tenho o privilégio de tê-los como minhas ovelhas, na cidade de Altiplano, deixar ali toda a declaração de amor, e eles não perceberem essas palavras em minhas atitudes. Eu vou me passar por ridículo. E muitas vezes, nós nos expomos nas redes sociais, porque colocamos ali coisa que na prática não é verdade. São literalmente os fake news, os nossos fake news. Mas o que a Bíblia nos ensina, que nós temos a nossa fé comprovada, é na dor, é no luto, é na situação difícil, que eu tenho ali minha fé comprovada, eu digo, Senhor, olha, eu posso perder tudo, mas a minha base de sustentação é Jesus Cristo, a minha fé está nele. E Paulo vai mais além, o caráter aprovado gera o quê? Esperança, está aí no verso 4. Nossa esperança é confirmada e fortalecida nas aflições. Tudo é passageiro. Tudo, queridos, terá fim. Muitas vezes, em processos naturais, ou não, mas terá fim. Por isso que a nossa esperança tem que estar naquilo que é eterno. E por fim, verso 5. A nossa esperança não nos decepciona. Sabe por quê? Porque quando nós depositamos nossa esperança em Deus, nós somos surpreendidos pelo Senhor. Se você quer ser surpreendido essa semana por Deus, se você quer ser surpreendido hoje por Deus, deposita nele a tua esperança, porque Ele não vai nos decepcionar. Caminhamos para o final dessa breve reflexão. Por fim, nós temos paz com Deus, devido à suficiência de Jesus Cristo. Repita isso, suficiência de Jesus Cristo. Ele basta. Ele é suficiente. Só Ele nos dá plenitude. Nada, queridos, minhas maiores decepções foram com pessoas que eu depositei toda a minha esperança. Minhas maiores decepções foram com circunstâncias que eu depositei toda a minha esperança. Não, essa circunstância aqui está maravilhosa demais. Esse tempo da minha vida está maravilhoso, mas eu quero que não passe. Eu quero que seja eterno. E passou. E todas as vezes, Jesus dizendo, só em mim você não será decepcionado, meu filho. Só em mim. E Ele leva para Ele esse título. A suficiência de Jesus o torna para nós fonte de inspiração. Amém? Jesus é inspiração para mim e para você. É 100% Deus, mas também é 100% homem. Ressuscitou, tem hoje o seu corpo glorificado. Como homem está em um estado que eu e você um dia estaremos, porque Ele foi o primeiro a ressuscitar. E o segundo da fila, serei eu e você. Seremos nós. Porque a morte de Jesus matou a morte. E nessa esperança de vida, de retorno, aquele que foi voltará.
Aquele que foi preparar morada voltará, para que os seus filhos possam morar com Ele. E nessa nova morada, onde o céu se une à terra, nós veremos a restauração de todas as coisas. Segundo lugar, Jesus é suficiente, amém? Por isso Ele é a nossa base de sustentação. Ele nos sustenta. Está doendo, está ferido, mas Jesus é o Senhor da tua vida, Ele vai te sustentar. Terceiro lugar, Ele é a nossa base de reconciliação. É a nossa base de reconciliação. Nós vemos aqui, do verso 9 a 11, falando sobre a natureza do amor de Deus. E o texto termina no verso 11 dizendo, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A nossa esperança, ela é concreta, ela não nos decepciona. Quando nós olhamos a cruz de Cristo, eu quero que você olhe para cá comigo. Nós vemos que Jesus morreu em nosso lugar, por isso que eu vou ficar atrás da cruz. Ele decidiu nos salvar. Nós não tínhamos errado ainda, nós não tínhamos nascido, mas Ele fez isso. A partir do momento que Deus decide nos salvar, é como Ele nos colasse em Jesus e liberasse um perdão sobre a minha vida e a tua vida, semelhante ao perdão que Ele concedeu àquele que nunca pecou. Jesus jamais vai nos decepcionar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.